Demência e Alzheimer são problemas de saúde que afetam muitas pessoas ao redor do mundo. Essas doenças têm um impacto significativo na vida dos pacientes e de suas famílias. Neste vídeo, você vai conhecer quais são algumas causas da demência e do Alzheimer e ter informações úteis sobre como você pode preveni-los. Mas antes, te convido para se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para você não perder todas as informações sobre saúde que trazemos aqui no canal toda semana, beleza? Bem, primeiro vamos definir a diferença entre demência e Alzheimer. Demência é um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que afetam a capacidade cognitiva e funcional do indivíduo. Esses sintomas podem incluir perda de memória, dificuldade de comunicação, desorientação no tempo e no espaço, problemas de raciocínio, alterações de humor e comportamento, entre outros. O Alzheimer é a forma mais comum de demência, responsável por cerca de 60% a 80% dos casos. É uma doença neurodegenerativa progressiva, que afeta principalmente a memória e outras funções cognitivas. O Alzheimer é caracterizado pela formação de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares no cérebro, que levam à morte de células cerebrais e consequente atrofia ao cérebro, comprometendo suas funções. É importante ressaltar que a demência e o Alzheimer não são uma parte normal do envelhecimento, e que nem toda pessoa idosa terá esses problemas. No entanto, o risco de desenvolvê-los aumenta com a idade e com a presença de fatores de risco. É fundamental buscar ajuda médica quando houver os primeiros sinais ou sintomas de demência ou Alzheimer, pois o diagnóstico precoce pode permitir uma intervenção mais eficaz e melhorar a qualidade de vida para o paciente, ou até mesmo interromper o desenvolvimento da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com demência, e a cada ano são registrados cerca de 10 milhões de novos casos. Dentre todas as ocorrências de demência, o Alzheimer é responsável por cerca de 60% a 80% dos casos, sendo a forma mais comum de demência em idosos. Estima-se que existam atualmente cerca de 35 milhões de pessoas vivendo com Alzheimer em todo o mundo. Esses números devem aumentar significativamente nas próximas décadas, devido ao envelhecimento da população e à falta de tratamentos efetivos para prevenir ou curar a doença. A OMS estima que, até 2030, o número de pessoas com demência pode chegar a 82 milhões e até 2050 a 152 milhões. Essas estatísticas destacam a importância de se investir em pesquisas e tratamentos para o Alzheimer e outras formas de demência, bem como em medidas de prevenção e conscientização sobre os fatores de risco para essas doenças. Deu para você perceber o quão importante é para a saúde de todos ficar atento para os primeiros sinais de Alzheimer, principalmente em idosos, para que se possa intervir e tentar frear o desenvolvimento da doença? Isso é possível. Então, primeiro vamos destacar quais os primeiros sinais de Alzheimer que surgem logo na manifestação da doença. Os primeiros sinais de Alzheimer podem passar despercebidos ou ser confundidos com coisas normais da idade. Isso é um problema, pois se deixar passar esses primeiros sinais sem fazer uma investigação médica, pode possibilitar o avanço da doença e prejudicar o tratamento. Como toda doença, uma intervenção médica logo no início sempre aumenta mais as chances de, no mínimo, facilitar o tratamento e reduzir o sofrimento do paciente. E os primeiros sinais de Alzheimer são: 1. Perda de interesse em atividades anteriormente apreciadas. Pessoas que podem desenvolver o Alzheimer começam a perder o interesse em atividades que antes eram apreciadas, como hobbies, interações sociais e trabalho. Normalmente elas começam a ficar mais quietas e prostradas. 2. Alterações de humor e personalidade. O Alzheimer pode afetar o humor e a personalidade, causando alterações como irritabilidade, apatia, ansiedade e depressão. 3. Perda de memória. A perda de memória é um dos sintomas mais comuns do Alzheimer. Isso inclui esquecer informações recentes, repetir perguntas e esquecer compromissos importantes. Numa fase mais avançada da doença, podem apresentar: 4. Dificuldade em realizar tarefas cotidianas. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade em realizar tarefas simples e familiares, como cozinhar, se vestir e usar aparelhos eletrônicos. 5. Desorientação espacial e temporal. É comum que pessoas com Alzheimer percam a noção do tempo e do espaço.
Elas podem se perder em locais conhecidos e ter dificuldade para entender o que está acontecendo ao seu redor. 6. Problemas com linguagem e comunicação. Também é comum ter dificuldade em encontrar as palavras certas, ter conversas coerentes e compreender o que os outros estão dizendo. 7. Dificuldade em tomar decisões. Este também é um sintoma muito comum da doença. As pessoas com os primeiros sinais de Alzheimer podem ter dificuldade em tomar decisões, especialmente em situações novas ou complexas. Também é muito importante saber quais os fatores que podem contribuir para se prevenir do Alzheimer. São eles: alimentação saudável e equilibrada, exercícios físicos regulares, manter a mente ativa com atividades novas regularmente, evitar o cigarro e consumo excessivo de álcool, reduzir o estresse e controlar doenças crônicas. Existem várias doenças crônicas que podem aumentar o risco de desenvolver o Alzheimer. Vamos ver quais são as mais comuns e como elas podem interferir na demência. Número 1. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial crônica, ou pressão alta, é um fator de risco conhecido para o Alzheimer. Ela pode afetar a função cognitiva por meio de várias vias, incluindo o estreitamento e danos nos vasos sanguíneos no cérebro, redução do fluxo sanguíneo cerebral e danos no sistema nervoso central. Número 2. Diabetes. A diabetes é outra doença crônica que pode aumentar o risco de desenvolvimento do Alzheimer. Acredita-se que o diabetes possa levar à demência por meio de vários mecanismos, incluindo a inflamação crônica, disfunção endotelial, danos nos nervos e nos vasos sanguíneos cerebrais, além do acúmulo de placas amiloides. Número 3. Obesidade. A obesidade é um fator de risco importante para uma variedade de condições de saúde, incluindo o Alzheimer. Pesquisas indicam que a obesidade pode contribuir para a demência, através de processos inflamatórios crônicos, alterações hormonais, disfunção endotelial e outros mecanismos. Número 4. Depressão. A depressão é uma doença mental comum, que também pode aumentar o risco de desenvolvimento do Alzheimer. A depressão pode contribuir para a demência através de mecanismos como o aumento do estresse oxidativo, inflamação crônica, redução da neuroplasticidade e outros. Essas doenças crônicas podem interferir na demência ao prejudicar a saúde do cérebro e reduzir a sua capacidade de processar informações e lembrar de eventos. Além disso, essas condições podem contribuir para o acúmulo de placas amiloides e outros danos cerebrais associados ao Alzheimer. Por isso, é importante controlar essas doenças e manter um estilo de vida saudável como forma de prevenção. Lembre-se que nossa mente, nosso cérebro, sofre as consequências de como nós cuidamos do nosso corpo ao longo da vida. Cuidar do corpo é também cuidar da mente. Espero que este vídeo ajude. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!